Eu li uma frase esses dias que dizia assim: se você está parado, você está perdendo alguma coisa ou diminuindo o seu resultado. Será que isso faz sentido? Não, tô parado, não ganhei nada, mas também não perdi nada. Ilusão a sua. Se você não ganhou, você perdeu. Hein? Pense nisso. E nós já estamos no segundo semestre. Então, esse ano ainda pode ser o seu ano. Mas não fica de ano, não, porque não vai dar. Não vai dar bom, não. Tá? Não vai dar. Gente, pode entrar em contato com vocês aí pelo DM, tá? Aí falando, ó, ou o Rian, ou eu, ou a Alice. Tá bom? Gente, olha só. Como que vai funcionar? Foi colocado um story pedindo para vocês fazerem perguntas. Algumas pessoas já deixaram suas perguntas. Eu vou começar respondendo a essas perguntas, mas nada impede que você faça perguntas aqui durante a live, tá bom? E nós vamos falar, pergunta sobre o quê? Hoje tá liberado, liberou geral hoje. Hoje você pode fazer perguntas sobre qualquer assunto que impacta no seu resultado do faturamento. Chama os amigos, pronto, deu 20. Quem quer que eu comece? Levanta a mão aí. Levanta a mão, quem quer que eu comece? Eu não sei como desativar os comentários, eu deveria desativá-los, mas não desativarei. Vamos lá. Como aprimorar seu serviço no atendimento? É o aulão. Isso aqui é o aulão. Olha o título do aulão, que vai ser dia 30, gratuito. Você já fez sua inscrição? Dia 30, às 20 horas. Vai ser pelo Zoom. Eu já tive uma experiência dessa e foi maravilhoso. Vai ser esse o tema. Como aprimorar os agendamentos, o atendimento. Por quê, gente? Você, fala pra mim. Você sente que isso... desde o agendamento, todo o atendimento, que é aquele primeiro passinho lá do ciclo da conta, depois do contrato, você sente que o agendamento, o atendimento ao paciente, que engloba ali a autorização, preenchimento de guia, você sente que isso impacta no seu faturamento? Eu tenho visto que isso impacta muito no faturamento. Você acha que isso faz sentido? Impacta aí no seu faturamento? Será que vale a pena você participar de um aulão gratuito comigo para falarmos sobre esse assunto? Esse é meu convite para você, dia 30. Quem não fez a inscrição, faça. Vamos às perguntas. Uma pessoa deixou essa pergunta aqui para mim. O que fazer, não é? Com a demora, insatisfação, o que fazer nesse caso? Então, os atendimentos da Unimed, na sua maioria, então não são todos, é na sua maioria, lá na realidade dela, sempre gera revisão no ato da autorização. Não autoriza imediatamente, gera ali uma revisão, né? Ou pede justificativa, ou vai rever, ou dá uma negativa e você tem que ajustar sobre aquela negativa, e que isso gera uma insatisfação ali. E o que ela deve fazer? Isso acontece com você? Você tem muito aí dentro da sua realidade, quando você vai pedir autorização, negativa, revisão, você tem isso aí? Fala pra mim. Você tem isso aí? Tem essa questão? A GEAP também tá assim, Fernanda? Bom, eu vou dar uma solução e vou refletir sobre essa postura. A primeira solução é começar a fazer uma curadoria, a anotar quais são os casos de revisão. Então, falta de justificativa, DUT, caiu em análise. Quais são os casos? Por quê? É não olhar para o problema. Tudo cresce conforme você dá foco, não é não? Pega o seu celular agora e faz o foco. Não vai ficar grandão o que você olhar? Na nossa profissão, o nosso desafio é resolver problemas. É resolver problemas. Gera insatisfação em quem? No beneficiário, no paciente, em você? Gente, nós temos que entender que de um lado tem uma operadora que não quer gastar. E de outro lado tem um prestador que inclusive tem que bater meta do número de atendimento, do número de faturamento. Essa é a nossa realidade. Nós sempre vamos lidar com isso. Agora, o que a gente pode fazer? Então, credenciado não habilitado.
O que acontece? Às vezes você não é mesmo habilitado para aquele procedimento. Às vezes é um erro e você tem que ligar lá e é um erro de sistema. Gente, esses erros faz parte de um planejamento. Isso é um método para eles adiarem. Eu já falei sobre isso. A operadora, ela não funciona como um facilitador para o atendimento. A operadora, ela funciona como um muro entre o prestador e o beneficiário. Sim, Cleide, mas às vezes eles não põem determinados procedimentos no sistema justamente para dar esse problema aí. Então, é isso, nós temos primeiro ter essa consciência. É a operadora fazendo o papel dela, que é ser um muro entre o beneficiário dela e paciente meu e o acesso ao serviço. Agora, qual é o meu papel? Qual é o meu papel? O meu papel é fazer com que esse atendimento aconteça. Então, primeiro, pare com insatisfação. Tá tudo bem. É o normal. É o que a nossa profissão exige de nós. Primeiro, ter essa consciência. Então, é uma questão de mentalidade. Primeiro, adquira essa mentalidade que tá tudo bem. É isso mesmo. É isso que se espera de uma operadora de saúde. E agora, qual é o meu papel? Ser ponte. O papel da operadora é ser muro. O meu papel administrativo, do faturamento, do atendimento, da gestão, principalmente da gestão de contas, é ser ponte entre a operadora e esse beneficiário, meu paciente. E o que eu preciso para ser ponte? Às vezes eu preciso ligar, às vezes eu preciso cancelar e pedir novamente. Por isso, é importante, para não tumultuar a sua recepção, se você já sabe que o comportamento da Unimed é esse, recolher o pedido, recolher a documentação, fazer a solicitação e assim que é autorizado, você sabe ali mais ou menos quanto tempo ela gasta, você vai agendar esse paciente. Por quê? Porque ela está no papel dela. Agora faça uma curadoria, como trouxe a Cleide aqui. Não credenciado, né? Coloque o seu comercial, ou se o comercial for você, se você for um Severino que faz tudo, tira um momento para discutir isso com o seu relacionamento e vai resolvendo as coisas. Fernanda, paciente reclamou na ANS depois de 28 dias em análise AGAP, entrou em contato rapidamente e autorizou. Exatamente. Gente, deixa eu te falar. Sabe o que a operadora não quer? Não quer que o seu beneficiário comece a reclamar. Por quê? Porque o beneficiário é o cliente dela. O prestador, ela não tá nem aí. Eu preciso dizer isso pra você, tá? Ela não tá nem aí, tá bom? Como diz uma pessoa aí da internet, boa tarde, ela não tá nem aí, né? Mas ela tá muito incomodada com o beneficiário. Quando o beneficiário reclama, imediatamente ela resolve. Então, às vezes, quando você já tentou de tudo, quando já passou um tempo, né, 28 dias, por exemplo, 30 dias e nada, não resolveu, compartilhe que esse beneficiário, ele tem como resolver isso. Mas primeiro, tente resolver você para testar a sua capacidade de solução dos problemas. Tá bom? Gostaram dessa? Deixa palmas aí, palmas. Então não precisa ficar insatisfeito, não precisa bater cabeça, não precisa morder a testa, né? Tenha a consciência que é isso mesmo, que a operadora age assim mesmo, esse é o papel dela. Agora o nosso papel é ser ponte, ela é muro e nós somos ponte, não é? E nós vamos fazer o nosso papel, vamos tentar por nós, se nós não conseguirmos, vamos pedir ajuda do beneficiário. Tudo bem? Gostaram? Por aí, né, gente? É por aí. Outra pergunta. É a mesma. Os atendimentos da Unimed, em sua maioria, a gente acabou de falar. Uhum. Qual critério de reajuste usar nas negociações de convênios que trabalham com tabela própria? A lei não faz diferença se trabalha com CBHPM, ANB, CIEFAS ou tabela própria, tá bom? A lei diz que o índice de reajuste é o IPCA. Agora, cuidado com o seu contrato. Muitos contratos têm uma cláusula que diz o seguinte, que em não havendo acordo na livre negociação, será reajustado por uma porcentagem do IPCA. Isso é legal? Não. Isso é uma cláusula inválida. Desculpa, gente. Isso é uma cláusula
inválida perante a lei. Mas tá lá, tá no contrato. Então, primeiro, modifique essa cláusula. Aproveita agora que o prazo de negociação por livre escolha acabou, né? Vá modificando aquelas cláusulas que não funcionam, como essa, não é? De uma porcentagem do IPCA. Quando você está na livre negociação, você pode adotar o IPCA um pouco maior que o IPCA ou até mesmo menor que o IPCA. Você pode fazer essa opção, se caso te atender. Mas aditivo, você pode fazer a qualquer momento. O índice pela lei é o IPCA. E tem também uma relação com a qualidade. Se você tem acreditação, quanto mais alta a sua acreditação, maior o índice de reajuste. Tem tudo isso na minha imersão, contratos, credenciamentos e negociações, que tá lá marcado, que tá lá gravado na plataforma Hotmart, que você pode adquirir, ou se você quiser agora, né, trabalhar esses contratos com aditivo, modificando ali alguma cláusula, tem também as mentorias. Susan, eu fiz livre negociação e a operadora mesmo assim vai ajustar 0,3% do IPCA. Então, o que acontece? Acontece isso também, gente, isso é uma realidade. Por quê? Porque é uma operadora que durante a livre negociação ela cozinhou a Susan, né? A verdade é essa. Ela foi cozinhando, não respondendo. Ela, na verdade, não acordou na livre negociação e agora, goela abaixo, ela manda um aditivo com 0,3% do IPCA, como se isso tivesse sido livre negociado. A gente pode abrir um chamado na ANS em relação a isso? Pode. Mas no caso da Susan, é uma operadora chefe em número de beneficiários lá na região dela. O que a gente tem que ver? A gente tem que analisar tudo. Por exemplo, quantos pacientes eu atendo? Qual é o impacto dessa operadora no meu trabalho, com o meu prestador? Vale a pena eu ir para uma litigância na ANS que ela não respeitou a 13.003 de 2014? Se você for, a ANS vai te dar alguma resposta e vai procurar uma resposta dessa operadora. Ela pode me descredenciar por isso? Não. Mas ela pode começar a encaminhar ali, bem na moita, os beneficiários dela para outros prestadores, caso tenha. Aí você tem que ver, a gente tem que escolher as nossas batalhas, né, Susan? E se você não tivesse pedido, Susan, ela não ia dar nem 0,1. Ela não ia nunca reajustar, como ela nunca tinha reajustado. Isso é importante também, tá, gente? Às vezes o que a gente consegue é pouco, mas já é um início para a operadora saber que esse prestador negocia, tá? Exatamente. Por 180 dias ela não pode te descredenciar. Bom, vamos ver aqui. Como faço para a recepção entender que todo erro de lá impacta no faturamento? Será que essa afirmação é uma verdade? É uma verdade. Quem esteve comigo no aulão de sábado sobre parâmetros e cadastros entendeu o ciclo da conta. E não se trata apenas do preenchimento de guia. Até mesmo alguém que é agendado e chega para fazer um exame e não está no preparo certo, ou chega para fazer uma cirurgia e não fez jejum, não se internou na hora adequada, ou não veio com um acompanhante, e ali é desmarcado, isso vai dar problema lá no faturamento. Como assim, Nara? Se tem uma coisa que a gente preza pelo faturamento assertivo, é agenda e faturamento tem que conversar, né? E se eu tenho uma agenda com o paciente e depois eu não consigo faturar esse paciente porque a guia dele não aparece e tal, o que quer dizer isso? Prejuízo. Prejuízo para a empresa. Então é muito importante que o atendimento seja redondo e que ele consiga ser efetivo do início ao fim. Desde a autorização, ao preparo do paciente, a recepção do paciente. Não é só bom dia, boa tarde, não, né? É muito mais do que isso, é a experiência desse paciente, a experiência da família desse paciente. Tudo isso vai impactar no faturamento. Quanto melhor o nosso indicativo, por exemplo, quantos pulsos dá o telefone até essa pessoa ser atendida? Quanto tempo, quando ela liga aí para o seu call center, ela é atendida? Ah, o que isso tem a ver com faturamento? Se ela liga e passa 3 minutos no telefone, provavelmente você perdeu esse cliente.
Se é rápido, você tem chance de ganhar esse cliente. E é assim que vão criando atendimentos para o faturamento. E como eu faço para convencer essa recepção? Treinamento, processos bem alinhados. Processos é muito importante, porque no fim sempre é sobre pessoas, tá? Então, processos, treinamento, conscientização do ciclo da conta. Então, isso é tão importante. Quem pode dar esse treinamento para recepção, né? A pessoa responsável pelo faturamento, que vai mostrar o que a recepção produz e o resultado do faturamento. Um erro na autorização, chega lá no faturamento, tem que refazer e tal. Um erro de autorização, um erro de atendimento, um erro de código gera glosa. Não é? Não há nenhum setor independente. Dentro da área da saúde, tudo ali funciona como um corpo de um ser vivo. Não é? De um ser vivo que tem cérebro, não é da árvore, não. A árvore, ela não tem cérebro, por isso ela não se movimenta. Né? Então, seres vivos com cérebro se movimentam. Assim são as clínicas, os hospitais, os laboratórios, são seres vivos com cérebro. Tem que movimentar. E não há nenhuma parte, nenhum setor que seja descartável ou que seja menos importante. Todos vão levar a um faturamento assertivo e ao retorno para o financeiro. Quando eu faturo e essa fatura não é recebida, não vem para o financeiro, algo deu errado nessa linha, nesse organismo que é a empresa. Então é treinamento, conscientização, boas lideranças e o faturamento precisa assumir essa responsabilidade. Não adianta só reclamar, tá bom? Não adianta só reclamar, tem solução. E assim, gente, entre um louco e uma pessoa de sucesso estão os resultados. Se você pensar assim, é loucura promover um treinamento. Às vezes um treinamento simples, não é? Eu dou consultoria numa empresa que tá também com uma consultoria de RH e essa pessoa participou do aulão sobre cadastro, parametrização e se atentou para o ciclo da conta, a pessoa responsável pelo faturamento, e viu, se conscientizou da importância de dar um treinamento para a recepção e o atendimento. Então, isso já vai melhorar muito esse processo aqui e já vai levar a melhores resultados. O que a gente quer? Resultado. Falta de assinatura médica ou paciente gera glosa. Essa glosa é recursal? Assim, Silvia, a princípio não. Mas, às vezes, você tem uma ficha assinada por esse paciente. Às vezes você tem uma presença no dia assinada por esse paciente. Isso acontece muito em tratamento seriado. E aí você pode usar esse documento em anexo ali no seu recurso e pedir o ressarcimento do pagamento desse atendimento. Quem gostou dessa orientação, bate palmas aí e vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Como jogo as instruções na tabela, no sistema? Instruções, porque uma coisa, o código e o valor é fácil, não é verdade? O código e o valor, tranquilo, eu jogo no sistema. E as instruções? Quando for segundo exame, cobrar 70% da UCO. Quando for ultrassonografia obstétrica, cobrar por feto. Quando... se eu tiver na CBHPM 2008, por exemplo, o abdômen inferior masculino contempla a próstata, o exame de próstata, o excludente. Como eu faço isso, Nara? Como eu explico isso para o pessoal da informática? Primeiro, eu vou te contar. Quando você chegar lá e quiser isso, a primeira coisa que ele vai te falar é não tem jeito. Fique tranquila que ele vai te falar isso, tá? E aí você, de novo, não se desespera, não. Ser faturista, você precisa de estabilidade emocional, tá? Então não desespera, não. É isso mesmo. Ele não entende, ele não sabe traduzir letras para colocar lá, não é verdade? Então, o que você vai fazer? Você vai criar uma tabela, uma planilha com condições, usando a palavrinha se. Então, se segundo exame, que é sinalizado na guia TIS pelo número 2, ou pela mesma vias diferentes, não é isso? 70% da UCO, dá um exemplo. Se
tal código do diagnóstico de ultrassom obstétrica, se mais de um feto cobrar novamente 100% do exame por feto. Então eu tenho que dar condições. Hoje à tarde eu estava dando uma mentoria justamente mostrando um mapa mental e uma tabela com essas condições para a pessoa que também é uma consultora orientar a TI lá do seu cliente. Então não se desespere, pegue aquelas instruções, faça um esquema com condições para que a TI entenda que ela vai ter que programar através do se. O se é uma condição, tanto que qualquer programador trabalha assim. Se essa situação igual a A, se aquela outra situação igual a B. Então você tem que esquematizar, e dominar essas instruções, não é? Por isso que quem faz a formação definitiva em CBHPM está pronto a orientar o pessoal da TI. E claro, você tem que entender da legislação TIS também. Por isso que quem participou do aulão aí sobre parametrização em cadastro, viu que você tem que amarrar, não é? Contrato, instruções de tabela, legislação TIS. Você tem que amarrar essas informações em um esquema, se isso igual aquilo, para que a TI consiga realmente colocar isso ali dentro do sistema. Quem quiser, tem a gravação dessa aula aí. Quem perdeu a aula, tem a gravação da aula que você pode adquirir, tá bom? Gostaram dessa explicação? Quem gostou aí, bate palma. Bate palma aí. Eu já falei disso, das instruções do sistema. Tinha uma de faturamento assertivo. Tem dificuldade de fazer a TI, tem... Ah, tá. Não tinha uma pergunta como fazer faturamento assertivo? Ela tá aí. Aqui. Nara, quais, né? Quais, no plural, tudo se concorda, né? Nara, quais os passos para um credenciamento assertivo? Bom, não sei o que você chama de assertivo. É dar certo, né? Quais os passos? Primeiro, saber se essa operadora está aberta para credenciamento na sua unidade, na sua cidade, para a sua especialidade. Então, ter um contato com alguém dessa operadora que você tem intenção de se credenciar. Até 2014, gente, credenciar é uma coisa maravilhosa. Eu já ganhei muito dinheiro com credenciamento. Ultimamente não tá fácil, mas não impossível, demora. Bom, feito isso, você precisa identificar toda a documentação desse prestador de saúde. Ver se ele tem o CNES com tudo que ele quer credenciar, se ele tem... Eu já dei live sobre CNES, eu já dei live sobre a documentação, se ele tem estrutura, qual é o diferencial dele, se todos ali médicos que ele tem intenção de credenciar, médico, fisioterapeuta, psicólogo, anyways, tem especialidade, se for médico, se tem RQE, que é o registro da qualificação da especialização no CRM. Não adianta ter feito pós-graduação. Não adianta se dizer, precisa ter a especialidade e ter o RQE, certo? Então, vê se ele atende todas essas exigências, fazer uma boa carta de apresentação, enviar para essa operadora, conversar com o executivo ali no WhatsApp. Olha, mandei a carta, olha, você já leu, você já observou, vamos marcar para conversar, porque quem não é visto não é lembrado. Às vezes não tem vaga hoje, eles estão com a demanda bem atendida. Já aconteceu muito isso comigo. Eles estão com a demanda atendida, amanhã surge uma vaga, descredenciou alguém, deu algum problema, fechou com uma nova empresa, um novo grupo, aumentou muito o número de beneficiários. Lembrando que a ANS tem aqueles prazos para você ser atendido nas especialidades. Então, hoje tem subespecialidades como endocrinopediatra, pneumopediatra, não é? Geriatra, que estão sendo procuradas, que as operadoras precisam, às vezes, usar essa especialidade mais rara que a empresa tem para credenciar todo o resto. Então, o que eu tenho para te dizer, se você for trabalhar com credenciamento,
saiba olhar toda a documentação, tenha os contatos das operadoras, se não tiver, cave esses contatos, não é? E apresente uma boa carta num papel timbrado, crie um e-mail, nem que seja assim, convênios, Clínica Santa Marta, clínica, convênios, contatos, seja acessível, quando seu telefone tocar, atenda, se alguém da operadora mandar uma mensagem, responda de pronto. E sempre administrando esses documentos, que às vezes vai vencendo os documentos, vai pegando os novos, porque um dia sai, um dia esse credenciamento sai. Então, para simplificar essa resposta, documentação, qual é o relacionamento com a operadora, uma boa carta de apresentação. No meu método Imersão, Contratos, Credenciamentos e Negociações, tem vários modelos dessas cartas, tá? E tenha um acompanhamento, uma planilha, onde você consegue acompanhar em que pé está esse credenciamento. Se você abrir o protocolo, qual é o número de protocolo, qual foi o último andamento, que vai dar certo. Quem gostou dessa informação, quem gostou dessa resposta, palmas pra mim aí e corações subindo, né? Ninguém te ensina como eu, ninguém te ensina como eu. Gostaram, gente? Credenciamento é mesmo pauleira. E quem tiver mais pressa pra aprender a Nara, fazer um método, aquele tanto de aula, né? Então, tem as mentorias. Tem a mentoria que a gente aí em 3 encontros fecha essa questão, faz as cartas juntos, tá bom? Vamos outra. Como faturar cirurgia robótica? Quem tem essa dúvida? Será que tem como faturar cirurgia robótica? Será que... Minha mentoria para credenciamento está aberta, viu, gente? A Alice tá falando aí, a agenda tá aberta. Quem quiser... Será que tem jeito de faturar? Qual a saída? Se não tem jeito. Se não tá no rol, qual seria a saída? Quem quer saber dessa resposta? Deixa eu ver. Quem quer saber dessa resposta, levanta a mão aí. Isso aí é um nicho, hein? Grande. Quem quer saber dessa resposta? Deixa eu ver se tem gente interessada nessa resposta. Vamos ver. Será que alguém tem alguma curiosidade para saber como faturar a cirurgia robótica? Né? O que fazer? Que códigos colocar? Como fazer? Então, essa resposta eu vou dar no aulão dia 30. Dia 30, um dos temas que eu quero trazer, inclusive para atendimento, agendamento, pedido para essa cirurgia, justificativa, não é? O que que tem de resolução, de lei para a cirurgia robótica? Eu vou trazer essa resposta no aulão dia 30. Então, se você não fez a sua inscrição, é gratuito, vai ser na plataforma Zoom. Corre e faça a sua inscrição, tá bom? Bom, gente, que bom que vocês deixaram essas perguntas. Quem foi perguntando aqui, eu fui respondendo, não é? Quem quiser fazer inscrição para o aulão gratuito, dia 30, chama na DM, lá no DM, não sei nem se é masculino, se é feminino esse DM, uma hora eu aprendo, né? Que o pessoal vai te ajudar aí, a Alice vai te ajudar, o Rian vai te ajudar, ou até eu mesmo, né? Gostaram, gente? Gostaram? Bem legal, né? Uma forma diferente de conversar com vocês. Eu falei um pouquinho sobre isso lá na primeira pergunta, que falou da autorização da Unimed, aí vocês falaram que a GEAP também faz isso e tal. Gente, olha só, tudo na nossa vida é questão de escolhas, né? Tudo na nossa vida é questão de escolhas. Então, eu escolhi trabalhar com faturamento médico, eu escolhi ser consultora nessa área, eu escolhi estar aqui com vocês, passar instrução, compartilhar conhecimento, eu escolhi isso. E eu sei que é desafiador, que não é fácil não, né? Mas eu também sei que não é impossível, né? Isso que é o melhor. Também sei que não é impossível. Então eu vou fazer aquilo que eu escolhi. Se é muito difícil para você lidar com os problemas da recepção, lidar com os problemas das operadoras, dos beneficiários, que você faz tripas coração para poder atendê-los e eles não valorizam. Se você acha que você tá ganhando muito pouco, eu já falei sobre isso, né? Muda de lugar, muda de jeito, arruma um outro jeito. Tem quantas pessoas que você conhece que se destacam nessa área? Né? Se destacam nessa área.
Tem enfermeiro auditor pedindo emprego. Tem enfermeiro auditor, como o Richard Lauas, por exemplo, criando aplicativo para enfermeiros auditores. Então, o que separa um do outro? Escolhas. Escolhas. E todos os dois têm problemas. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. O mesmo. É uma questão de escolha. Então, se você escolheu, é como eu disse, crie pontes, fica feliz com a sua escolha, agradeça a sua escolha, trace metas, faça mentoria, faça curso. A Susan tá aqui, gente. A Susan, acho que ela já fez umas 2 ou 3 mentorias comigo. Tá direto nos cursos, não é? É claro que ela tá se destacando. E ela não tá trabalhando no CLT e tal, mas ela já tá com cliente, ela já é referência. Como eu trouxe aqui pra vocês a Patrícia, que escolheu aprender para ser consultora em gestão. Então são escolhas. Escolhas. Eu quero que você tenha muito isso na sua cabeça. E vamos fazer uma coisa essa semana? Não vamos reclamar. Reclamar. Já fala, é clamar de novo. Pedir de... Ai. Então não tá doendo muito, não. Porque se estivesse doendo muito, dava um jeito. Não é? Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. A verdade é essa. E o que te separa do onde você quer estar são seus resultados. É resultado. Todo mundo, o mercado trabalha com resultado. Não tem faturista mal pago, tem faturista muito bem pago. Isso depende dos seus resultados. Então, reflita sobre isso, tá bom? Faça a sua inscrição para estar comigo dia 30, né? No aulão, que é gratuito. Esse aulão, dia 30, é gratuito, tá certo? Para você dar aí mais um passo, né? A Fernanda diz aqui, amo essa área, todos os dias aprendendo, amo de paixão, ainda mais com essas informações. Isso, né? Então é claro que se você ainda não está no lugar que você quer estar, é uma questão de tempo. Não reclama não, ó. Mete, aí o pau vai, meta e vamos pra cima, né? Tá bom? Claro que vai chegar, claro que vai chegar. Primeiro a gente chega aqui, depois a gente chega de fato, tá bom? Beijo, bom final de semana, te espero no aulão dia 30 às 20 horas.